É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 1 minuto, manhã do dia 6 de novembro de 2025. E você que nos acompanha na nossa rádio desde as 6 horas da manhã, você agora também passa a nos acompanhar pelo nosso Facebook, nossa rede social, logo em seguida no canal Conectado ao Sagrado e também na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Deus abençoe a todos. Você que nos acompanha, você que tem estado conosco, nós estamos aqui na cidade de Itajaí, litoral norte do estado de Santa Catarina. Deus abençoe, graça e paz. É esse Deus glorioso que agora nós estaremos orando, falando a Ele e pedindo para que Ele continue fazendo o que Ele sabe fazer de melhor, nos guardando. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, ó Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela Sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. E ela renovou-se nesta manhã. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em Tuas mãos, como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença, tornando os nossos dias mais alegres, mais abençoados e prósperos. E que seja repreendido neste dia todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de vício, de prostituição, de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração, ó Deus, que o Teu servo faz neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje eu queria ler para vocês aqui o Salmo 34, versos 4, que diz assim: Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Eu quero, nessa manhã, falar sobre confiando em Deus nos momentos de incertezas. Imagine-se numa noite escura, coração angustiado, a incerteza pairando sobre a sua vida como se fosse uma nuvem pesada, e você enfrenta uma situação que parece impossível de resolver. Pode ser uma doença grave, uma crise financeira, uma decisão difícil, até mesmo uma perda inesperada. Então, nesses momentos, a nossa confiança começa a ser desafiada. E o medo tenta nos dominar. Mas é em meio à escuridão que nós encontramos uma luz. Uma esperança que vem diretamente do trono do Deus vivo. É justamente isso que nós vamos explorar hoje. Porque nós podemos confiar em Deus nos momentos de incerteza. E foi isso aqui que o salmista falou: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. O Salmo 34, ele é atribuído ao rei Davi, provavelmente durante uma de suas fugas de Saul, quando ele se disfarçou e buscou refúgio no acampamento dos filisteus. Essa narrativa ali está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21. Então esse período foi marcado por incertezas, perseguições, perigo de morte. Davi era um homem que experimentou altos e baixos. E ele escreve este salmo para expressar confiança e louvor a Deus mesmo diante de adversidades, que não eram poucas. Então, na cultura antiga, a confiança em Deus era uma declaração de fé que transcendia as circunstâncias humanas, reforçando que Deus é o refúgio seguro em tempos de angústia. Então, esse versículo revela aspectos, fundamentais, aspectos fundamentais do caráter de Deus e da nossa relação com Ele. Primeiro, porque Deus responde às orações.
E a expressão busquei ao Senhor e ele me respondeu mostra que Deus é um Deus de ação, que ouve e responde a oração sincera. Quando fala livramento dos temores ou livrou-me dos meus temores, Deus não apenas escuta, mas também liberta do medo, que é uma das maiores armas do inimigo contra a nossa fé. E também tem a confiança e a dependência. O salmista aqui demonstra que a busca por Deus, ela é fundamental para superar as incertezas, reforçando que nossa esperança deve estar firmada nele e não nas circunstâncias. Minha confiança tem que estar em Deus, não é na possibilidade que alguém vai vir me ajudar. Deus é Deus. Então a teologia do Salmo 34 aponta para uma confiança ativa, um relacionamento pessoal e contínuo que garante segurança mesmo nas tempestades. Ou quando fala assim uma confiança ativa, é porque sem fé é impossível agradar a Deus e a fé sem obras é morta. E quando nós começamos a analisar, fazendo uma exegese mais profunda desse texto, quando diz assim, busquei ao Senhor, a palavra buscar, busquei aqui, é uma palavra hebraica chamada sha'al, ou sha'al, que significa procurar com fervor, com insistência. E a Bíblia diz assim, buscai, buscai e acharei. Então busquei ao Senhor. Sha'al é uma procura com fervor, com insistência, indica uma ação de oração persistente, uma atitude de procurar Deus de todo o coração. E a frase ele me respondeu, o respondeu aqui é de uma palavra hebraica chamada anal, e traz a ideia de resposta que traz alívio, resposta que satisfaz, que acalma. Demonstra que Deus é um ouvinte atento às orações sinceras. E no final do versículo que diz assim, livrou-me de todos os meus temores, primeira palavra que temos aqui é matzah, que sugere libertar, salvar de uma situação perigosa ou opressiva. Esse livrou-me. E a frase todos os meus temores, tem duas palavras ali que são sinônimas, que é mara ou parrado, que refere-se às ansiedades, medos que ameaçam a paz interior. Uma curiosidade aqui é que no hebraico a palavra parrad também é usada para medo e pavor, indicando uma libertação completa do pavor. Deus nos liberta do medo. Deus nos liberta. Os soldados, quando iam para a guerra, os soldados de Israel, o líder que estava ali à frente, ele trazia ânimo para os soldados na batalha. Mesmo eles sabendo que estavam em risco de morrer na batalha, eles sabiam que o Deus que eles serviam era suficiente capaz para lhe dar uma nova vida. E Jesus diz assim, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Então, nesse versículo, nós temos três palavras-chave do hebraico, que é o sha'al, o anal e o matzah. O sha'al é procurar com determinação. O anal é responder, aliviar. E o matzah significa encontrar solução, libertar. Então esse versículo mostra uma jornada, mostra a busca sincera por Deus, e a busca sincera por Deus resulta na resposta que traz libertação do medo. É uma experiência de segurança divina. E quando nós lemos no Salmo 23, versículo 4, que diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqui nós temos a confiança em Deus durante o medo e a incerteza, mesmo que ande por vale da sombra da morte. Temos que ter a certeza que Deus está conosco. E Paulo, quando escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e o 7, diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então aqui a oração como resposta à ansiedade.
E em Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu gosto dessa última frase, não te assustes, porque eu sou teu Deus, porque Deus pode fazer coisas incomuns. Eu, na minha vida, na sua vida, e você ficar assustado, meu Deus, como que isso aconteceu? É Deus agindo, sabe? Então Deus como fonte de coragem nos momentos difíceis. Então essas passagens, elas complementam a mensagem do Salmo 34, reforçando que confiar em Deus traz paz e livramento em meio às incertezas. Quando nós olhamos para a história, eu gosto muito de falar aqui do Martinho Lutero, ele é um exemplo histórico com a sua vida, Martinho Lutero. Ele enfrentou momentos de grande insegurança durante a Reforma. E em sua crise de fé, ele escreveu o seguinte, abre aspas, quando a minha consciência me acusa, tudo o que posso fazer é olhar para Cristo e confiar na sua misericórdia. Assim como Davi, Lutero, ele aprendeu que a confiança em Deus é o verdadeiro refúgio em momento de dúvida, em momento de incerteza, em momento de medo. Outro exemplo é a história de William Carey. Ele ficou conhecido como o pai das missões modernas, que enfrentou dificuldades financeiras, oposição e doenças. A sua confiança em Deus o sustentou para cumprir o chamado de evangelizar na Índia. Sabe? Então esses homens aqui são exemplos da persistência. E eu quero dizer para você que Cristo é o nosso exemplo supremo de confiança em Deus. No Getsemane, Jesus orou dizendo o seguinte: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Então, mesmo diante da incerteza do sofrimento, Jesus confiou na vontade do Pai. A sua confiança nos dá esperança de que, independentemente do que enfrentamos, podemos confiar que Deus tem um propósito maior na minha vida e na sua vida. E como que nós podemos aplicar na nossa vida prática o Salmo 34, versículo 4? Primeiro ponto, confiança ativa. Sem fé é impossível agradar a Deus, a fé sem obras é morta. Ou seja, devemos buscar a Deus com oração perseverante, crendo que Ele responde e liberta. Segundo ponto é lidar com medo. Reconhecer que o medo é natural, mas que nossa resposta deve ser buscar o Senhor, que é o nosso refúgio. Quarto ponto, praticar a gratidão. Ou seja, louvar a Deus pelas respostas, mesmo antes de vê-las, porque Ele é fiel, Ele vai responder nossas orações. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E o quarto e último ponto, para nós terminarmos aqui, viver na expectativa da intervenção divina. O que isso significa, pastor Dimas? Significa cultivar uma fé que se manifesta na confiança diária, não apenas em momentos de crise. A nossa fé tem que estar ativa na alegria e na tristeza. A Bíblia diz assim: o justo viverá por fé. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, derrame bênção sobre a tua vida e tenha um dia alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. Amém.